O Goiás surpreendeu a todos, ou nem tanto assim a todos, mandando Martim Benítez e Rodrigo Andrade na manhã desta terça-feira, dia 28 de outubro, dois jogadores que já não fazem mais parte do elenco alviverde. O Andrade praticamente foi o jogador que mais utilizado ali no elenco, em comparativo com o Martim Benítez, ele que foi relacionado 14 jogos com a camisa do Goiás nessa Série B, fez inclusive o primeiro gol do time na competição contra o Amazonas, que dá até a vitória para o Goiás dentro da Serrinha. Participou desses 14 jogos, 10 como titular do time alviverde, teve 2 assistências e ele propriamente até vinha, né, sendo utilizado pelo Wagner Mancini. O Carrilli, que chegou dia 15 de outubro, durou aí 13... O Carrilli chega dia 13 de outubro, perdão, e durou 15 dias aí para ele fazer essa análise e ver aí certamente quem pode ou não agregar nessa reta final de Série B. Ele vê nos olhos de Andrade essa não possibilidade de agregar nessa reta final, visto que o Goiás depende apenas de si para conseguir o acesso. Faltam 4 rodadas, Atlético Paranaense, Cuiabá fora, Grêmio do Horizontino em casa e também o Clube do Remo lá em Belém para se despedir da Série B e quem sabe conseguir o regresso à Série A, mas ele já, a verdade é que já não conta com o Rodrigo Andrade, que inclusive tem um problema no sobrepeso, tem uma vida pós-campo de futebol um pouco assim, digamos, não tão profissional como deveria ser. O mundo do futebol se fala, mas não vou entrar por aí. O próprio Andrade tem que fazer esse balanço, essa avaliação dele nessa sua carreira de jogador profissional de futebol, e ele que faça isso agora em outros lares, porque já com a camisa do Goiás não vestirá mais. Já Martim Benítez, para mim, praticamente, eu nem queria comentar sobre ele. Na oportunidade de mercado, que foi assim que eu dei o nome, né, quando foi ventilada a possibilidade dele vir ao Goiás, e com essa possibilidade, essa oportunidade, digamos assim, de mercado, eu vi como válida. Até pontuei que o Goiás faltava ali 31 rodadas ainda para o final da Série B. Falei, olha, se ele jogar 1/3 dos jogos, ele vai agregar, vai trazer um perfume diferente para o meu campo, visto que ele já teve em outra prateleira, Vasco, São Paulo, e trabalhei nessa margem de 1/3, né, dos jogos, que ele pudesse agregar, e não foi assim que se viu. Nem isso ele conseguiu agregar, 1/3 dos jogos. Então, a minha fala lá atrás, visando já um lado pessimista de entregar 9 jogos, nem isso ele conseguiu entregar. Foi relacionado aí uns 18 jogos, mas totalizando 591 minutos de participação na Série B, sem gols, sem assistências, sem alguma participação ativa que pudesse vir aqui e lembrar, falar, nossa, o Benítez fez uma participação, fez uma jogadaça ali naquele jogo. Não me recordo facilmente para vir aqui. Praticamente ele passou mais tempo dentro do departamento médico do que no campo de treinamento lá no CT do Parque Anguera, mais tempo dentro do departamento médico do que dentro de campo profissional nos jogos com Goiás. Foram 591 minutos apenas, então não vejo essa passagem do Martim Benítez aqui como uma passagem, digamos assim, e ele tem até vergonha de falar que vestiu a camisa do Goiás, porque não agregou, não ajudou nada. Então eu vejo o Martim Benítez sendo um erro, né, da diretoria do Goiás, mas é um erro falando agora, né, mas na altura essa oportunidade, até eu pontuei também que seria válido um lado pessimista, ele entregando 8, 9 jogos, visto o perfume que ele tem, diferente ali para trazer uma certa qualidade ao meu campo, que necessitava, mas não conseguiu agregar. Então, tchau Martim Benítez, vida que segue. Ele que tem um problema físico crônico, é notório isso, né? O departamento da médica já passou, o departamento do Goiás também, então ele que vai trilhar seu caminho em outro lugar, ou se quer nem trilhar, né? Porque já não consegue agregar muito, o nível de treino dele é baixíssimo, o GPS dele é baixíssimo em comparativo com outros jogadores, então um jogador que pode estar com a geladeira bem cheia e também não querendo ter um nível de intensidade que se deve à competição, também se pede isso, muito importante. Então, esse vídeo era só para pontuar para vocês, esse algo novo que o Carrilli, em 15 dias, 2 semanas aí, iniciando a terceira, está fazendo no Goiás, remetendo um pouco o que foi com o Galhardo ano passado e também o zagueiro David Braz, para que pudesse não contaminar tanto o vestiário e deixar só aqueles jogadores que possam realmente, de fato, agregar. Para mim é visto com bons olhos nesses 4 jogos restantes, e vamos ver aí como que o Goiás vai se portar nessa reta final de Série B. Valeu, fica com Deus, tchau!